Fala pessoal, tudo bem com você? Silvinho, novo técnico do Corinthians, hein? Por que o Silvinho? Identificação com o clube, conhecimento do elenco e aproveitamento da base. Algumas das razões do porquê o Silvinho foi o escolhido. Tudo que eu vou tratar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A diretoria agiu rápido, depois da última recusa do Diego Aguirre, ainda no sábado. No domingo, o anúncio oficial de Silvinho, prata da casa, ex-lateral do clube, revelado pelo Corinthians, campeão pelo clube, e que volta agora como treinador. E, curiosamente, o Corinthians anunciou o Silvinho no minuto em que o São Paulo comemorava o título paulista. Aquela, para dar aquela ofuscada na notícia, na festa do rival, Porque muita gente hoje no noticiário esportivo está dividindo atenções, tá falando do São Paulo campeão, mas está falando da volta do Silvinho ao Corinthians. Foi uma estratégia, bem pensada, inclusive. Silvinho, que está em Portugal, mora lá, na cidade do Porto, e que vai retornar essa semana, ainda sem data. A gente está tentando confirmar, não tem data prevista para a chegada e para sua apresentação. Isso a gente vai saber a partir de amanhã, para ver como é que vai ser feita essa logística. Quarta-feira o Corinthians tem um jogo pela Sul-Americana, só para cumprir tabela, o último jogo de despedida e até uma preparação, para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece domingo contra o Atlético Goianiense, jogo também na Neoquímica Arena. Então ali o Corinthians começa a sua trajetória no Brasileirão. O Silvinho tem 47 anos e talvez a nova geração não conheça, mas ele foi muito campeão como jogador no clube, além de um grande lateral esquerdo. Nossa, jogava muita bola. E foi campeão nos anos 90, campeão estadual, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro. Ele ganhou muitos títulos no Corinthians. Mas vamos lá, o que interessa, Mas e o trabalho dele como técnico? Primeiro, que ele foi auxiliar de Mano Menezes e do Tite, assim como Fábio Carille. Entre 2013 e 2014, ele foi auxiliar da comissão técnica do Corinthians. Conhece o clube. Conhece inclusive alguns jogadores que ainda estão lá, como o Cássio e o Fagner, por exemplo. Depois, ele foi auxiliar do Tite na seleção. Depois, ele recebeu um convite para ser o técnico da seleção olímpica do Brasil, antes do André Jardine. E ele optou por permanecer na Europa porque tinha um convite do Lyon da França, através do Juninho Pernambucano, que voltou para lá, era comentarista aqui, voltou para o Lyon, onde ele foi multicampeão lá, virou diretor, convidou o Lyon, o Silvinho, para ser técnico do Lyon. Muita gente até questionou, porque ele não tinha nenhuma experiência como treinador profissional, mas o Juninho bancou. E ele começou muito bem. Antes disso, ele teve trabalhos como auxiliar da Inter de Milão, entre outros clubes, e isso o credenciava, ele estava fazendo cursos lá e tudo mais, e antes disso até, o Corinthians tenta a contratação dele, em 2016, na saída do Cristóvão Borges, e ele opta por permanecer na Europa para concluir esses cursos, o curso de treinador da UEFA. E ele também tem as licenças aqui A e B, para trabalhar no futebol brasileiro. Então é um cara que cuidou dessa parte da carreira, se especializou, estudou, para que ficasse pronto para uma grande chance, como aconteceu agora. É óbvio que esse é o maior desafio da carreira do Silvinho, mas vamos combinar que você treinar também um clube não de ponta da Europa, mas um clube que disputa títulos e que tem uma história, que tem uma pressão e que foi multicampeão recentemente como o Lyon, também lhe dá uma certa credencial, O fato dele ter tido uma experiência europeia como auxiliar na Inter, como técnico no Lyon, me faz crer que ele vai trazer para o Corinthians também alguns pensamentos mais modernos. E foi nisso que pensou o Corinthians. Além do que, o cara que conhece o clube demais, conhece as pessoas que hoje dirigem o clube, não só o departamento de futebol, mas a base também, tem relacionamento bom com o Alex Rafael, que é o coordenador da base, com o Zidanilo, técnico do Sub-20, e com o Roberto de Andrade, que já tinha tentado a sua contratação em 2016, além de ter um bom relacionamento também com o Duílio, o Alessandro, enfim, ele conhece todo mundo, conhece vários jogadores do elenco, observa o futebol brasileiro. Eu vi muita gente aí querendo Eduardo Domingues do Colón de Santa Fé. Gente, que paixão repentina foi essa? É um cara que está fazendo um bom trabalho, mas assim, quem nos garante que ele daria certo? Chegaria aqui, tem sim prazo de adaptação aqui no futebol brasileiro, ainda mais para quem não conhece o futebol brasileiro. O cara tem que conhecer o clube, o elenco, a gente não tem a certeza de que ele faria o mesmo trabalho lá. Ah, mas o Crespo chegou ganhando.
o Abel Ferreira, o Jorge Sampaoli. Eu acho que são outras situações. Tem muitos estrangeiros que não deram certo. Dudamel no Galo, Ariel Roland no Santos, Gesualdo no Santos. Poderia citar vários aqui. Que não conseguiram trabalhar. Então não é certeza quando você traz um estrangeiro. O Aguirre conhece mais o futebol brasileiro, até por já ter trabalhado aqui em vários clubes. O Silvinho conhece as entranhas do Corinthians. É muito mais fácil. Ele vai ter uma aceitação dos jogadores, do elenco, ele vai ter um entendimento de como funciona o clube, da pressão que é defender o Corinthians. É o cara que jogou com a camisa do Corinthians, ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Para mim isso faz muito mais sentido do que você trazer um cara X que não tem nada de currículo e que está fazendo um bom trabalho no time argentino, ponto. Ah, mas o jeito dele jogar é bacana. Gente, o futebol é muito mais complexo do que isso, tá? Não sei se o Silvinho vai dar certo, não sei, e não tenho como garantir isso. O que eu posso garantir é que esses critérios para a escolha dele me parecem interessantes. Porque realmente, nesse momento, para aceitar esse desafio de treinar o Corinthians, você precisa de um cara que vista a camisa, um cara que entenda o contexto. Ah, mas eu queria o Fábio Carille. Duas coisas sobre o Carille. Primeiro, que ele tem contrato até o fim de junho. Não dava para ele vir agora por uma questão contratual. Segundo, que vamos tentar evoluir nessa questão aí. O Carille também precisa viver longe do Corinthians e o Corinthians longe do Carille, porque se vai e volta, e tá aqui um fã do trabalho do Carille, tá? Mas eu acho que também não tem que ficar indo e voltando com ele. E outra, Dorival Júnior, outros técnicos que estão aí, mais do mesmo, né? Eu achei que foi uma boa saída você ir do Silvinho, pelas credenciais que ele tem de pensamento sobre futebol e por conhecer demais o Corinthians, por conhecer demais o clube e aproveitamento da base, algo que o Corinthians vai precisar muito. Um técnico que converse com o Alex e o Danilo para aproveitar melhor os jovens, para dar cancha para os jovens, e ele é do terrão, gente. Então ele saiu dali, ele sabe o que é um jovem jogador receber oportunidade, ele sabe quando escalar o cara, ele sabe quando dar sequência, ele sabe quando o cara, a camisa pesa ou não. Tudo isso faz diferença quando você tem um comandante ali que conhece o teu clube. Por isso, para mim, o Silvinho foi uma escolha, sim, muito interessante. A partir daqui a gente vai ver. Ah, mas como é que ele joga? A gente só tem uma referência, só tem ele comandando o Lyon para saber como ele joga. E depende muito dos jogadores que você tem. Nenhum treinador tem apenas um esquema tático, né? Você depende das características dos seus atletas, do momento do jogo, do adversário, para você montar a sua escalação. Quando ele chega no Lyon, ele foi muito elogiado porque ele muda o 4-2-3-1 para um 4-3-3. Ele abre dois pontas e joga num sistema que muita gente que é o mais utilizado hoje. Não sei se ele faria isso no Corinthians. Acho que sim. Ou será que ele manteria os três zagueiros? Ele deve estar acompanhando o Corinthians. Ele tentou fazer um 3-5-2 num jogo inclusive contra o Paris Saint-Germain, perdeu de 1-0 o gol do Neymar e foi muito cobrado por isso, porque ele mudou o sistema. De novo, 3-5-2 é um sistema que é legal, mas você precisa trabalhar com ele e precisa ter jogadores que se adaptem. Acho que o Corinthians sim, pelos jogadores que tem, esses últimos jogos do time do Mancini, embora algumas escolhas equivocadas dele, né, manutenção de Otero, do Cauê e do Jô, quando o Mosquito poderia ser esse atacante de velocidade, o Vital tem que ser o titular ali, enfim, embora alguns equívocos nas escolhas do Mancini, me parece que a escalação e o esquema tem que ser esse. Mas o Silvinho vai chegar e vai analisar o elenco e ele vai decidir, a gente vai ver treino a treino, se ele vai apostar no 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, num 3-5-2. Isso a gente vai ter que ver. Tá? A gente só tem uma referência que é o Lyon, que ele começa bem e depois acaba mudando o time e obviamente acabou sucumbindo pela qualidade dos adversários, especialmente um Paris Saint-Germain. Você não consegue competir com o PSG dentro da Liga Francesa. E aí na sequência o que pesou também, uma pressão muito forte sobre ele, foi a falta de experiência. E aí você treinar um clube da Europa sem ter tido muita experiência como técnico, a torcida lá pegou no pé. Talvez isso apareça aqui no Corinthians, mas eu acho que o fato da história dele aqui, o contexto do clube, que não dá para você ir nesse momento em grandes medalhões e tudo mais, até pela realidade do clube, né? O Corinthians fez o que pôde, na minha opinião. Foi atrás do Renato Gaúcho, que era o que a torcida queria, que era o técnico mais valorizado disponível. Não deu? Beleza. O Corinthians chegou até um ponto, daquele ponto não passou. E o técnico também tinha outra prioridade. Beleza, um abraço. No caso do Diego Aguirre, também houve aquela discussão, o cara, não, eu preciso de tempo para trabalhar, o calendário vai ser difícil, tem essa questão salarial e tal, não é o momento. Beleza, tudo bem. Aí o que adianta? O Corinthians vai atrás de um medalhão, vai atrás de um cara iniciante. Diante das opções, eu acho que foi uma boa escolha.
Isso, na minha opinião. Mas é claro que os fatos é que vão dizer, né? Pode comentar aí, senta o dedo no comentário para me dizer o que você achou do Silvinho e qual a sua perspectiva. E se você mudou de ideia depois desse vídeo, não sei, né? Talvez. Ou se você ainda mantém a sua opinião. Inscreva-se no canal, que é sempre importante. Eu volto na próxima. Tchau!